Bom dia a todos. Hoje, eu e a Nicole vamos falar sobre o medo. Mas a escolha do nosso tema, do nosso Sinotec, ela foi um pouquinho conturbada. Primeiro, a gente não tinha um tema. E a gente começou a procurar. E aí surgiu um outro problema. O medo. Então, a gente uniu o útil ao agradável. Então, hoje, nós vamos falar sobre o medo. Se eu dissesse para vocês que eu e a Nicole estamos muito nervosas e com medo de estar aqui em cima hoje, vocês acreditariam? Porque, bom, é exatamente isso que nós estamos sentindo agora. E vocês sabem, aquela vozinha que sussurra aos nossos ouvidos, dizendo que não somos bons o suficientes, ou que a gente ainda não está pronto, que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa pesquisar mais, e que a gente nunca vai estar pronto o suficiente. Bom, se eu e a Nicole tivéssemos escutado essa vozinha, não estaríamos aqui hoje. Mas sabe quem mais não estaria aqui hoje? Os grandes empreendedores, inovadores, artistas e até mesmo as pessoas que vocês mais admiram. Desde que somos pequenos, nós ouvimos que existe um momento certo para tudo na vida. Quando eu tiver mais coragem, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu tiver mais experiência, quando eu estiver pronto, eu vou fazer tal coisa. Mas a verdade é que o pronto, ele não existe. Ele é só uma ilusão que a nossa mente cria para nos livrar daquilo que nós mais tememos: o erro, o fracasso e o julgamento. Sabem aquele frio na barriga, a sensação de fazer algo novo pela primeira vez? A verdade é que ele nunca vai embora. E está tudo bem, porque ele não é um sinal para você parar. Ele é apenas um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto. E é aí que a mágica acontece. Pensem nas vezes que vocês mais aprenderam algo na vida de vocês. Com certeza, não foi na clareza nem na certeza. Foi na dúvida, na tentativa e no improviso. Assim, a gente aprende a nadar na água. A gente aprende a falar em público falando para as pessoas. E a gente aprende a fazer as coisas fazendo essas coisas de fato. Então, agora, a gente vai precisar voltar para o fatídico ano de 2022, quando eu me deparei com um grande problema. Eu precisava mudar de escola. E, bom, não era porque eu queria mudar de escola. Era porque a minha antiga escola só ia até o 9º ano. Então, essa escolha e esse meu obstáculo era inadiável. Mas eu adiei o máximo possível. Até que chegou dezembro, e todos os meus amigos já tinham escolhido para qual escola eles iriam, menos eu. E aí, o medo tomou conta de mim. Eu tinha medo de não me adaptar ao novo ensino médio, eu tinha medo de não me adaptar a uma nova escola, e eu tinha medo de não fazer uma boa escolha. Mas eu vim, com medo mesmo, eu vim para o Sinodal. Quando eu vim para cá, os meus medos foram outros. Era medo de não me adaptar à carga horária, porque essa carga horária ela é muito maior do que a da minha antiga escola, não me adaptar ao ciclo social, e não me adaptar a essa estrutura de trilhas eletivas. Enfim, eu vim com medo mesmo. E graças a eu ter enfrentado esse meu medo gigantesco de trocar de escola, porque eu passei a vida inteira em outro lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos professores, eu tive a oportunidade de conhecer o meu namorado, as minhas amigas, que são pessoas incríveis. E eu também tive a oportunidade de vivenciar experiências maravilhosas, que se eu não tivesse vindo e não tivesse enfrentado esse medo, eu jamais teria experimentado. Já a minha história foi um pouco diferente. Ano passado, eu recebi o convite da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso do Rio Grande do Sul para ir competir no Rio de Janeiro. Quando eu recebi o convite, a minha primeira reação foi de medo. Eu tinha medo de ir porque eu pensava que todas as meninas seriam muito mais fortes do que eu e teriam muito mais experiência do que eu. E eu iria ir só para passar vergonha. Mas no final, eu fui, mesmo com medo. E ainda voltei com uma medalha nacional. Mas eu entendi que mesmo que eu não tivesse subido ao pódio naquele dia, eu já teria ganhado o maior prêmio, que foi a experiência que eu adquiri. Eu fiz novas amizades, conheci novos lugares, ganhei treinadores incríveis e ainda participei de uma nova modalidade que foi super divertida. Se eu tivesse desistido ano passado com medo do julgamento alheio, eu não teria aberto outras inúmeras oportunidades para mim e não estaria indo competir de novo na semana que vem. Por isso, para concluirmos a nossa fala, eu e a Manuela gostaríamos de ensinar para vocês a regra do ouro. Se nós pudéssemos fazer com que vocês, ao saírem desse auditório hoje, lembrassem apenas de uma coisa, seria de que a coragem ela não é a ausência do medo, mas sim agir apesar dele. Até porque ninguém nasce pronto. Pronto a gente fica depois que a gente começa. Então, se você tem um plano, uma meta ou um objetivo que você está adiando, apenas comece. Mesmo com medo, mesmo imperfeito, porque no fim o medo vai sentar no banco de trás, mas ele não vai poder dirigir a sua vida. Até porque o mundo não precisa de pessoas perfeitas, o mundo precisa de pessoas que começam. Muito obrigada.